Em 5 de novembro de 2003, uma sala de tribunal em Seattle assistiu a algo que ninguém esperava. Um homem que havia confessado matar mais de 70 mulheres, frio, inexpressivo durante horas de depoimentos de famílias, destruídas, finalmente quebrou. Não por ódio, não por ameaça, mas por uma única palavra, perdão. Esse homem é Gary Leon Ridgway, o assassino de Green River, o serial killer mais prolífico da história americana. E hoje você vai conhecer cada detalhe da sua história. Desde a infância, que ninguém quer acreditar que molda um monstro, até os crimes que aterrorizaram o estado de Washington por quase 20 anos, o julgamento que parou o país e onde ele está hoje. Gary Leon Ridgway nasceu em 18 de fevereiro de 1949, em Salt Lake City, Utah. Filho do meio de 3 irmãos, cresceu numa família aparentemente comum, mas repleta de tensões escondidas. O lar. O pai, Thomas Ridgway, era motorista de ônibus, quieto e ausente emocionalmente. A mãe, Mary Rita, era o oposto, controladora, explosiva, dominante. Os vizinhos a descreviam como difícil. Gary cresceu assistindo brigas violentas entre os pais com frequência. Os sinais precoces. Gary tinha dificuldades severas de aprendizado, provavelmente dislexia não diagnosticada. Era chamado de lento pelos colegas desde o ensino fundamental. Aos 9 anos, ele teve um episódio perturbador. Esfaqueou um menino de 6 anos. Afirmou depois que queria saber como era matar alguém. A criança sobreviveu. O caso foi tratado como briga infantil. Ninguém investigou mais a fundo. A relação com a mãe. Esse é um ponto central para entender Ridgway. Ele descreveu sentimentos contraditórios em relação à mãe, ao mesmo tempo fascinação e ódio. Ela lavava suas partes íntimas quando ele era adolescente, algo que ele classificou como confuso e perturbador. Muitos psicólogos apontam essa relação, ambígua como parte da formação do ódio, que ele desenvolveu por mulheres. A adolescência. Ridgway se saía mal na escola. Levou mais tempo que o normal para terminar o ensino médio. Aos 16 anos, teve sua primeira experiência sexual com uma prostituta e ficou obcecado tanto pela atração quanto pela culpa religiosa que sentia depois. Ingressou na Marinha Americana aos 19 anos. Serviu no Vietnã. Lá frequentava prostitutas regularmente e contraiu DST diversas vezes. A maioria das pessoas que conhecia Gary Ridgway descrevia um homem normal, um trabalhador, um vizinho, alguém que sorria para o pastor na igreja todo domingo. Mas por dentro, algo havia se quebrado muito tempo atrás. Ridgway trabalhou por quase 30 anos como pintor de caminhões na Kenworth Truck Company, em Renton, Washington. Era pontual, nunca causava problemas no trabalho. Casou-se 3 vezes. Primeira esposa, 70, Claudia Barrows. Separaram-se porque ela o traía. A segunda esposa, 73, Marcia Winslow. Ela descreveu ele como controlador e obcecado com sexo. Exigia relações diversas vezes por dia, inclusive em lugares públicos. Terceira esposa, 88. Judith Lynch. Ela afirmou nunca ter suspeito de nada. Dizia que ele era um bom marido e cristão devoto. Sim, cristão devoto. Ridgway frequentava a igreja regularmente. Lia a Bíblia em voz alta, participava de grupos de oração. Em casa, ostentava crucifixos. Levava vizinhos para a igreja. Esse contraste é um dos aspectos mais perturbadores do caso. O início dos crimes, 82. Em julho de 1982, os primeiros corpos começaram a aparecer no Rio Green, no estado de Washington. Todas mulheres, a maioria jovem. Muitas profissionais do sexo ou fugitivas. O modus operandi. Ridgway abordava as vítimas em áreas conhecidas por prostituição ao longo da Pacific Highway South. Mostrava uma foto do filho para parecer inofensivo e ganhar confiança. Levava as vítimas para casa ou para locais isolados. Estrangulava com as mãos ou com objetos como cordas e fios de pesca. Se relacionava com os corpos, algo que ele admitiu friamente, durante os interrogatórios. Voltava aos locais onde havia deixado os corpos para visitas. Jogava as vítimas no rio ou as escondia em locais remotos, frequentemente colocando pistas falsas para confundir a polícia. Por que ele matava? Em entrevistas posteriores, Ridgway disse que queria eliminar prostitutas, porque achava que estava fazendo um serviço à sociedade. Também afirmou que era mais fácil matar do que lidar com o relacionamento. Entre suas vítimas estavam meninas de 15, 16 e 17 anos. Algumas tinham filhos. Todas tinham nomes, histórias, pessoas que as amavam. Task Force. Em 1982, a polícia do King County criou a Green River Task Force, uma das maiores forças-tarefa da história criminal americana. No pico, contava com mais de 40 detetives dedicados exclusivamente ao caso. Gary Ridgway já era suspeito, em 1984.
Isso é chocante. Ridgway foi interrogado, já em 1984. Fez até um teste do polígrafo e passou. Os investigadores o liberaram. Em 1987 voltou a ser suspeito. A polícia coletou amostras de seu DNA e saliva, mas a tecnologia da época não era suficiente para cruzar os dados com as evidências dos crimes. A trilha esfriou. Nos anos 90, os assassinatos pareceram cessar. A Task Force foi reduzida. O caso entrou para a lista dos crimes não resolvidos mais frustrantes da história americana, a virada DNA. No final dos anos 90, avanços na tecnologia de DNA permitiram reanalisar materiais coletados décadas antes. Em 2001, o laboratório confirmou: o DNA de Ridgway correspondia a amostras encontradas em 4 vítimas. A prisão, 30 de novembro de 2001. Gary Ridgway foi preso enquanto saía do trabalho na Kenworth. Tinha 52 anos. Era um dia comum de trabalho. Os colegas ficaram em choque total. O acordo, barganha pela vida. Para evitar a pena de morte, Ridgway fez um acordo histórico. Confessaria todos os crimes e ajudaria a localizar corpos de vítimas ainda desaparecidas em troca de prisão perpétua. E durante meses, detetives e promotores ouviram Ridgway descrever seus crimes com uma frieza perturbadora. Ele lembrava de detalhes como datas, locais, roupas das vítimas, mas mal lembrava dos nomes delas. Elas eram objetos para mim, ele disse. Em novembro de 2003, ele se declarou culpado por 48 assassinatos. 5 de novembro de 2003, King County Superior Court, Seattle. A sala estava lotada. Familiares das vítimas vieram de vários estados. Cada um tinha direito de falar diretamente com o homem que destruiu suas famílias. O que aconteceu? Família após família se levantou. As palavras variavam. Algumas gritavam, outras choravam, outras amaldiçoavam. Ridgway ficava sentado, imóvel, inexpressivo, frio como pedra. Mães diziam: você roubou minha filha. Irmãs diziam: você é um demônio. Pais pediam a pena de morte. Nada movia aquele homem. Até que um pai se levantou. Robert Rule, pai de Linda Jane Rule. Linda tinha apenas 16 anos quando foi assassinada por Ridgway, em 26 de setembro de 83. Robert Rule caminhou até o microfone. A sala ficou em silêncio. E então ele disse: Sr. Ridgway, há pessoas aqui que odeiam o senhor. Eu não. O senhor tornou muito difícil viver de acordo com minhas crenças. Mas Deus nos diz que devemos perdoar. O senhor está perdoado. Gary Ridgway, o homem que havia confessado matar mais de 70 pessoas sem demonstrar um segundo de remorso, quebrou. Seus ombros caíram. Ele começou a chorar. E pela primeira e única vez naquele tribunal pediu desculpas. A questão que divide opiniões. O choro foi real? Psicólogos divergem. Alguns acreditam que foi uma reação genuína de alguém que, apesar de tudo, tinha uma estrutura religiosa interna. O perdão rompeu algo que o ódio nunca conseguiu. Outros acreditam que foi manipulação emocional, típica de psicopatas que sabem exatamente como performar emoção quando conveniente. O que é inegável. Foi um dos momentos mais impactantes já registrados numa sala de tribunal americana. A sentença. Gary Ridgway foi condenado a 49 sentenças consecutivas de prisão perpétua, sem qualquer possibilidade de liberdade condicional. Se você quer ir ainda mais fundo no caso, existem documentários poderosos disponíveis. The Green River Killer, com entrevistas de investigadores e análise psicológica. Born to Kill, foca no perfil psicológico e na infância. Mugshots, episódio Ridgway, reconstituição detalhada dos crimes. Seeking Answers, inclui entrevistas raras com o próprio Ridgway na prisão. Entrevistas em 2014 com o jornalista Charlie Harger. Ridgway fala sobre os crimes com frieza impressionante. Gary Ridgway, hoje com 76 anos, cumpre pena na penitenciária estadual de Washington, em Walla Walla. 2024, a transferência misteriosa. Em setembro de 2024, Ridgway foi brevemente transferido para a cadeia do condado de King. Por meses, as autoridades não explicaram o motivo. Especulações explodiram. A verdade veio depois, com documentos judiciais revelados. Ridgway havia afirmado às autoridades que poderia ajudá-las a localizar restos mortais de mais vítimas. Ele foi levado a múltiplos locais no condado de King. As autoridades se recusaram a confirmar se encontraram algo, dizendo apenas que os casos permanecem abertos. Vítimas identificadas recentemente. Em dezembro de 2023, as autoridades confirmaram que restos encontrados em 1985 pertenciam a Lori Ann Raspotnik, de 15 anos, vítima de Ridgway. O caso tem novas identificações até hoje. O número real de vítimas. Ridgway confessou oficialmente 49 assassinatos, mas em entrevistas,
Chegou a afirmar ter matado entre 75 e 85 mulheres. Muitos corpos nunca foram encontrados. Gary Ridgway vai morrer na prisão. Isso é certo. O que não é certo é quantas famílias ainda esperam por respostas. Por um corpo, por um nome, por um fechamento que talvez nunca venha. E enquanto ele envelhece entre quatro paredes, essas famílias carregam o peso de uma história que ele escreveu, mas que elas são obrigadas a viver. Se você chegou até aqui, obrigada por assistir. Esse tipo de conteúdo não é fácil, mas acredito que conhecer essas histórias é uma forma de honrar as vítimas e entender como a sociedade pode falhar em proteger pessoas vulneráveis. Deixe um comentário. Você acha que o choro de Ridgway foi real? Me conta lá embaixo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo.